Olá, um dos animais mais simpáticos, desde as crianças aos adultos, são os dinossauros. E, recentemente, a pesquisa paleontológica está ajudando a redesenhar e a reescrever a origem dos dinossauros. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Urbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber conosco o professor Dr. Sérgio Furtado Cabreira. Nós vamos conversar sobre pesquisa científica e sobre a recente descoberta dos semestres passado, aliás, segundo semestre de 2016. Antes, no entanto, nós vamos para a reportagem sobre o assunto e já voltamos. Em novembro do ano passado, o professor e paleontólogo da Urbra, Dr. Sérgio Cabreira, juntamente com pesquisadores da USP de São Paulo, fizeram uma importante descoberta na área. É importante exatamente porque contribui para aumentar o conhecimento a respeito da origem dos dinossauros, que é um tema bastante importante em termos de pesquisa mundial. Há que se considerar que o Brasil tem exatamente sítios que se referem exatamente à origem dos dinossauros, e é um tema fundamental, como eu disse. Foram encontrados esqueletos em São João do Polesine, no centro do Rio Grande do Sul. As espécies foram consideradas como precursores de dinossauros e nomeadas de Buriolestes schultzi e Ixalerpeton. O Brasil e o sul da América do Sul, eles são reconhecidos não só pela quantidade de afloramentos fossilíferos e sítios paleontológicos que abrigam dinossauros, mas também que abrigam terápsidos, ou seja, ancestrais dos mamíferos. E, portanto, a paleontologia do Rio Grande do Sul e brasileira contribui de forma muito significativa para nós conhecermos a origem desses grupos, dos dinossauros e dos mamíferos. Aqui estão os ancestrais dos dinossauros e os primeiros dinossauros. Aqui estão os ancestrais diretos dos mamíferos. Então, efetivamente, o Brasil, e em especial o sul do Brasil, sempre foi visto com bastante interesse pela comunidade científica paleontológica internacional. Professor Dr. Sérgio Furtado Cabreira, no segundo semestre de 2016, o senhor coordenou, esteve envolvido com uma pesquisa de repercussão mundial sobre a origem dos dinossauros. Em que consiste, de fato, essa pesquisa? Em primeiro lugar, agradecer a todos pela oportunidade de estar falando para toda a comunidade acadêmica, né, da nossa Universidade Luterana do Brasil. E dizer que realmente, em 2016, nós conseguimos atingir um alvo extremamente importante, um alvo científico, no caso, que foi a publicação de um artigo em uma revista internacional, que é a Current Biology dos Estados Unidos. E nessa publicação, nós terminamos um trabalho que havia começado em 2009. 2009, publicado em 2016. Perfeitamente. Às vezes as pessoas não conseguem compreender esses tempos... Esse tempo da ciência. Os tempos de desenvolvimento dos trabalhos científicos. Ocorre que nós começamos uma descoberta no município de São João do Polesine em dezembro de 2009. Isso é região de Santa Maria? Próximo a Santa Maria, na região central do estado do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, isso. E naquela ocasião, então, nós encontramos alguns fósseis importantes. Essa coleta se estendeu até 2010, né? Perfeito. Janeiro, fevereiro de 2010. E de lá para cá nós começamos, então, a fazer a parte de estudos de laboratório. Análise do material coletado. Primeira coisa que a gente faz é retirar o fóssil, os ossos, né, o esqueleto, de dentro da rocha. Isso é um trabalho muito meticuloso, muito lento, né? E como se tratavam de animais pequenos, o material ainda é muito mais delicado, é muito mais sensível. Mais frágil, no caso. Frágil, né? exatamente. Isso.
e tem toda uma preparação para que o fóssil não se desmanche, vamos dizer assim, né? Então, durante esse período, nós fizemos essa parte do trabalho. Esse trabalho foi feito aqui na universidade? Aqui na universidade, no Laboratório de Paleontologia da UBRA. Perfeito. Em 2014, 2015, começamos, então, a parte de estudos de anatomia, ou seja, comparar o nosso fóssil com todos os outros fósseis de dinossauros encontrados. Já conhecidos, já estudados. Conhecidos. Exatamente. Então, tu faz toda uma comparação anatômica. Perfeito. Né? E, a partir daí, tu começa a escrever o artigo científico para estabelecer, digamos assim, a natureza, né, daquele novo gênero e espécie que você está descrevendo. Né? Qual foi a repercussão dessa descoberta em relação à pesquisa até então existente, considerando os dinossauros, toda essa curiosidade que existe, a pesquisa científica também? Um fato interessante é que, quando nós fizemos essa descoberta, nós encontramos 2 fósseis, na verdade. 2 fósseis nessa descoberta? 2 fósseis diferentes. Um era um dinossauro, pequeno. Já conhecido? Não. Os Ainda 2 não fósseis são inéditos. São inéditos. Os 2 fósseis eram inéditos. Mas um se tratava de um dinossauro e um outro fóssil se tratava de um animal que seria um suposto ancestral dos dinossauros. Como se sabe que ele seria ancestral? Pela sua, exatamente, digamos assim, a sua estrutura anatômica dos seus ossos apontavam que ele seria de um grupo precursor ou ancestral. Sim, sim. O fato curioso aí é que, no momento que nós encontramos um ancestral do lado do seu descendente, ou seja, no mesmo local, na mesma rocha, significa que eles viveram juntos. Viveram juntos. Eles coexistiram. Então, isso quebra a ideia de que o ancestral fosse realmente ancestral. Vamos dizer, então, e de certa forma, também muda o modelo evolucionário de como a academia internacional, de como os paleontólogos vínhamos observando a evolução dos dinossauros. Ou seja, nós tínhamos uma ideia de que a evolução seria uma trilha, uma evolução linear de espécies. E que no momento em que surge um espécime, o outro desaparece. Perfeito. E, na verdade, nós estamos vendo que, provavelmente, esses 2 animais que nós encontramos juntos, eles tinham um ancestral atrás deles, Perfeito. comum. Perfeito. Então, isso cria uma outra ideia do processo de evolução dos dinossauros. E isso impactou de forma muito contundente na Academia Científica Internacional. Por quê? Porque é uma descoberta até então inédita? É uma descoberta, o conjunto, tanto os animais são inéditos, né? O nosso dinossauro Buriolestes é o dinossauro basal carnívoro mais completo do período Triássico. Já encontrado? Certo? Digamos assim, pelo fato de ser um carnívoro insetívoro. Tá? E o dito ancestral também é o mais completo de todos já encontrados. O esqueleto é muito completo, né? Com muita qualidade de fossilização. Professor Cabreiro, uma curiosidade, eu até vou ter que ler aí. Um deles é chamado Buriolestes schultzi e o outro Alexiperton polynesis. De onde vêm esses nomes? Esses nomes, são criados, né, dentro de um conjunto de ideias, né, que o paleontólogo parte de um princípio de que o nome tem que identificar quase o animal, mas dentro do contexto da comunidade científica. Perfeito. Então, por exemplo, Buriolestes ele se refere à propriedade e o local onde ele foi encontrado. Buriol é o sítio da família Buriol. A família Buriol é uma família italiana, lá do município de São João do Polesne, né, que colaborou durante muitos anos, que a gente trabalhou naquele local. Sempre foram pessoas muito prestimosas, né, e em outras escavações nos ajudaram, inclusive com máquinas e coisas assim. Lestes quer dizer corredor. Então,
ficaria corredor do sítio Buriol, ou seja, dinossauro perfeito. corredor do sítio Buriol, certo? E também, de certa forma, remete ao município de São João do Polesne, né? Schultz é um nome do doutor, em homenagem ao doutor César Schultz, que é um dos maiores paleontólogos hoje do mundo, né? É brasileiro. É brasileiro, ótimo. É aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, né? E uma pessoa que contribuiu de forma exponencial para a ciência internacional. E o Ixalerpton polesnensis, Ixalerpton quer dizer lagarto dos ossos brancos, né? Então, digamos assim, né? E Polesnensis é uma designação ao município de São João do Polesne. Ok, nós vamos para o intervalo. Antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco. Nós já voltamos. Olá a todos! Os dinossauros são um assunto que dá muito pano para manga, mas hoje queremos utilizar nosso espaço para falar sobre como esses animais gigantes deixaram de existir em nosso planeta, conforme reportagem de Eric Hand da revista Science. Em março de 2016, foi erguida uma plataforma no Golfo do México, mas a meta não era encontrar petróleo, e sim os remanescentes do impacto de um asteroide há 66 milhões de anos, que acreditava-se ter exterminado os dinossauros, junto com milhões de seres vivos no planeta. Perfuraram ao redor do pico anelar da cratera, de 180 quilômetros de largura, esperando encontrar também indícios sobre como as marcas das crateras de maior impacto se formam. Astronautas veem picos anelares na Lua e em Marte e em Mercúrio, mas nunca haviam visto uma na Terra até então. Crateras com picos anelares são o que se denomina de crateras complexas, nas quais não se vê um pico central, mas sim grosseiramente um pico circular ao redor do centro da cratera. A equipe de pesquisadores publicou suas primeiras conclusões em novembro de 2016. Além de descobertas geológicas, eles tinham como meta precisar o limite entre o período Cretáceo, a última era dos dinossauros, e o período Paleogênio, que iniciou há 66 milhões de anos. Tradicionalmente, diz Joanna Morgan, cientista do Imperial College em Londres, esse corte foi definido pela aparência de fósseis de criaturas com casco pequeno, os chamados foraminíferos. Com base nessa definição, a equipe atravessou o limite entre esses dois períodos históricos numa profundidade de 620 metros, quando os perfuradores passaram por camadas de calcário e entraram em depósitos de areia originária de tsunamis. Mas Gulick, geofísico da Universidade do Texas, destaca que os depósitos de tsunami encontrados de 620 a 670 metros de profundidade provêm do impacto que originou a cratera. Então, tecnicamente, podem ser considerados parte do período Paleogênio. Por isso, ele sugere que os cientistas considerem esse espesso corte entre os períodos Cretáceo e Paleogênio uma camada de evento, ou seja, o cataclismo foi o evento que marcou a passagem de um período a outro. Por hoje é isso, até o próximo programa. O programa é Ubra Conhecimento e hoje nós estamos conversando com o professor Dr. Sérgio Furtado Cabreira sobre a sua recente descoberta em relação à origem dos dinossauros. Professor Cabreira, como vocês localizaram esse sítio arqueológico em São João do Polinésia, é isso? São João do Polesne. Polesne. Pois é, nós trabalhamos, na verdade, nesse sítio já fazem... desde 1998, mais ou menos, que eu já trabalhava em pesquisas de campo naquela área lá. Já imaginava que tivesse... Não, nós já fazíamos coletas de fósseis lá, desde os tempos de academia, né, que eu fazia mestrado e coisa e tal, e nós trabalhávamos com coleta de fósseis, né? E a gente já conhece pelas rochas, nós sabemos quais são as rochas do período Triássico,
que se formaram naquele período. E a partir daí o paleontólogo, né, buscando essas rochas, nos cortes de estradas, açudes, enfim, né, na natureza, a gente busca essas rochas e que são arenitos, ou seja, são rochas que se formaram dentro de um ambiente aquático, por deposição de areia, né? Perfeito. E então nós procuramos os restos de fósseis nesses locais. E a gente, esse fóssil em particular, o Buriolestes, que é o dinossauro, esse local, lá no sítio Buriol, nós pesquisávamos nele já nesse sítio há 10 anos. Já tinha suspeita de que poderia estar? Nós encontrávamos material muito fragmentário, material fóssil, importante, relevante, mas material isolado. Nós não tínhamos encontrado ainda um fóssil articulado, completo e que fosse um achado realmente significativo, né? E também essa pesquisa, professor, ela se dá sempre em equipes, dificilmente um sujeito solitário. Geralmente, digamos assim, o trabalho de campo da descoberta, ele foi feito por mim, né, e o Lúcio Roberto da Silva. Que é professor na Unidade de Cachoeiro do Sul? Da Unidade de Cachoeiro do Sul. Isso. Então, há um trabalho coletivo também aí, né? E o trabalho científico também é coletivo, né? Isso é interessante, especialmente pensando para as pessoas que estão iniciando o mundo da academia, onde às vezes a ciência é tão distante, a pesquisa científica é tão distante, mas na verdade ela pode estar muito próxima, basta, até onde eu sei, o colega Lúcio, que participou da pesquisa, foi o seu aluno? Ele foi meu aluno, ele foi monitor do meu departamento, né? E agora é meu colega. Ele já fez mestrado em paleontologia, né? E agora está terminando o doutorado agora em maio, né? Em paleontologia de vertebrados pela Universidade Federal de Santa Maria. A sala de aula é o início da academia, né? É o ponto de entrada. A sala de aula e o cotidiano da aula, da rotina acadêmica de um aluno de graduação, por exemplo, né? Ela já é o início do conhecimento científico. Não existe ciência sem uma base. E essa base é dada dentro do curso, de qualquer curso, da área biológica, da área de ciências exatas, né? Da área de ciências humanas. E a ciência está ali, sim, presente. Esse é o primeiro passo. Ele é o primeiro passo, mas a própria ciência já está ali dentro. Todo o contexto científico que um indivíduo recebe, ele passou em determinado estágio da construção daquele conhecimento, ele passa por uma fase, e todo indivíduo passa por essa fase, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender porque certas disciplinas, são importantes na formação de uma determinada estrutura. Às vezes o aluno até nem gosta dessas disciplinas que são centrais. Então nós vamos para o quadro Dica de Saúde e a gente já volta. Oi, colegas e professores da UBRA. O meu nome é Vivian, eu sou aluna de doutorado do PPG Biosaúde da UBRA de Canoas e estou falando para vocês hoje aqui de Adelaide, na Austrália, do outro lado do mundo. Em Canoas eu comecei como voluntária no Laboratório de Genética Toxicológica. Eu fiquei 2 meses como voluntária e em seguida surgiu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica, bolsa da UBRA mesmo, com a professora Jaqueline Nascimento Picada do curso de farmácia. Eu fiquei com a Jaque durante 1 ano. Nesse 1 ano, como aluna de iniciação científica, eu consegui publicar 3 artigos com ela, então eu tive uma boa produção, porque eu me envolvi bastante com tudo. E depois disso eu troquei de orientadora e fui ser orientada da doutora Juliana da Silva, do mesmo Laboratório de Genética Toxicológica, com quem eu estou até hoje. Eu fiquei com a Ju desde então já são 10 anos que eu estou no laboratório, 9 com ela. E nesses 10 anos eu concluí a minha graduação como orientanda da Ju, fazendo iniciação científica e publicando vários trabalhos. Fiz o meu mestrado entre 2012 e início de 2014. E em 2014 eu entrei para o doutorado.
No mesmo ano, em 2014, eu vim para cá pela primeira vez, para esse mesmo laboratório que vocês estão vendo aqui. E fiquei 32 dias fazendo um treinamento. Eu vim para cá através do edital de internacionalização da FAPERGS, que já foi um processo de internacionalização do nosso programa de pós-graduação, para incentivar os alunos a irem para fora e trazerem seus conhecimentos de volta para o PPG. E agora, através do programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES, eu estou aqui de novo para fazer o meu doutorado sanduíche por 6 meses no Laboratório de Nutrigenômica do Dr. Michael Fennick no CSIRO, que é o Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, um órgão do governo australiano, localizado aqui neste prédio dentro da Universidade de Adelaide. Isso foi só para contar para vocês a importância da gente começar desde cedo, tentar investir na nossa carreira. Quem tem vontade de fazer ciência, é por aí que a gente começa. E para contar para vocês que é muito legal estar fazendo essa experiência fora do Brasil e voltar para o país com bastante informação, bastante conhecimento. Como eles dizem aqui, see ya, mates! Professor Cabreira, por que nós somos cérebro? Uma das coisas que a gente aprende ao longo desses estudos de evolução, que a grande diferença que separa nós, mamíferos, dos outros animais, todos do reino animal, todos o restante do reino vivo da Terra, nos mamíferos é a expressão do seu cérebro. A sua capacidade de... A capacidade de aprendizado que o cérebro dos mamíferos tem. E entre os mamíferos, os primatas e humanos, nós humanos somos os cérebros com maior complexidade no desenvolvimento e também no processamento das informações, ou seja, na inteligência, como nós chamamos, né? E essa é a grande virtude do ser humano hoje. Essa é a ferramenta definitiva do ser humano, certo? Quando nós falamos em sociedade, em mundo moderno, nós estamos falando em cognição, em aprendizado, em desenvolvimento. E hoje, por exemplo, no mundo atual, essa é a ferramenta que o ser humano usa para a sua sobrevivência. Se nós usávamos pedaços de pau e pedra há 1 milhão de anos, 600 mil anos, ou arco e flecha há mais ou menos uns 500 ou 1000 anos atrás, hoje não. Hoje o cérebro é a ferramenta de sobrevivência do ser humano. Saber usar o cérebro de modo adequado, eu até diria dentro de uma perspectiva ética, é a grande habilidade. Seria a grande habilidade. O que mais a sociedade necessita. Sim, e do ponto de vista do indivíduo, a preparação desse cérebro, a formação acadêmica e o desenvolvimento acadêmico, aprender a aprender. Isso. Essa é uma das nuances mais difíceis, porque isso a gente só aprende, geralmente a gente só aprende isso quando a gente está sozinho, quase. Então, e às vezes a gente não aprende a valorizar o momento que está dentro da academia. Por isso que às vezes quando a gente está dentro de uma faculdade ou dentro de uma universidade, a gente às vezes desaproveita aquele momento, entende? E a gente poderia sair com uma formação melhor se o aluno se dedicasse um pouquinho mais naquele momento. Momento que ele está dentro da academia e que ele tem os recursos da própria academia. Olha só, quem está falando isso é um pesquisador de renome internacional. Ou seja, aproveitar todos os momentos que nós temos, seja na academia, seja na pesquisa, para desenvolver, afinal de contas, o que nós buscamos. Exatamente, porque imagina bem aqui, ó. Imagina que você se forma, porque existe uma coisa interessante, né? A palavra formatura, ela é um desespero para todo aluno. Primeiro, o aluno fica desesperado para se formar. Mas ele, aluno, quando vai chegando perto da formação, e a palavra formação no mundo moderno ela já não cabe mais, né? Porque nada está concluso, né? O conhecimento, a quantidade de conhecimento que existe no mundo é muito grande. Então, quando tu te forma, que tu cai no mundo para exercer a profissão, na verdade, tu sai para o teu trabalho, né? Para o teu novo trabalho, o teu novo exercício, né? E tu sabe, lá dentro de ti, que tem muita coisa que você ainda não sabe. Perfeito. Então, e estar preparado para aprender após a formatura
após a formatura, né, é algo fundamental. Por isso que o aluno universitário, ele tem que ter um comprometimento com todas as instâncias do seu curso e tem que ter um envolvimento ali. Ele tem que ter também um envolvimento subjetivo. Ele tem que saber se apaixonar pela sua formação acadêmica. Professor Cabreira, nós estamos terminando com o nosso tempo. Eu achei muito interessante a abordagem que o senhor fez. Na verdade, o começo de um grande pesquisador se dá muito antes do que ele pode imaginar. Com certeza. E eu acho que, nesse aspecto, as suas palavras foram bem importantes para que a gente possa olhar a cada momento que nós estamos e valorizar esse momento. Ainda 30 segundos para as suas palavras finais. Dizer que, às vezes, nós aqui no nosso país, o Brasil, nós temos um certo complexo até de inferioridade em relação aos outros países, do ponto de vista intelectivo, do ponto de vista... Mas eu, particularmente, pelo que eu pude viver ao longo da minha vida, eu acho que isso não é uma realidade. Eu vejo muitos brasileiros fazendo muito sucesso do ponto de vista científico no exterior. Tive vários colegas com quais eu partilhei o mestrado e o doutorado. 2 ou 3 foram para o exterior com total sucesso profissional. E eu vejo que quando nós brasileiros fazemos algo realmente com interesse, com vontade, nós conseguimos ter sucesso e atingir grandes objetivos. E dizer a todos que todo aquele aluno que entra numa universidade, que o sucesso só depende dele. Na verdade, os professores são guias, mas o sucesso de um aluno, o sucesso de um ser humano, na verdade, porque o cérebro nos pertence. Sim, o nosso cérebro não pertence ao nosso professor, ao nosso orientador. Ele pertence a nós. Nós podemos modular o nosso cérebro e alimentar ele com informações. Tá? Então, essa é a mensagem, que cada aluno, ele pode realmente, sim, ele pode ter convicção, que ele pode ter o sucesso e o futuro que ele desejar. E essa é a minha mensagem. Nós podemos chegar aonde nós queremos chegar. Muito bem, essa mensagem de um pesquisador reconhecido internacionalmente, especialmente de uma pesquisa realizada no 2º semestre de 2016, e essa trajetória, segundo o próprio professor Cabreira, todos podem perseguir, essa ou seja em diversas áreas, depende de cada um de nós. Muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer, um abraço e até na semana que vem.